Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 7 de julho. Uma grade um pouco mais fraca, mas eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 3h15, nós temos na Irlanda o líder enfrentando o Drogheda, né? O Shamrock Rovers enfrentando uma equipe um pouco mais acessível, pelo menos é o que indica a classificação e as cotações do mercado. O Shamrock fora de casa tem o melhor desempenho da competição inteira, foram 2 derrotas e 6 vitórias em 12 partidas. Não é uma campanha espetacular, mas é uma continuação, como foi na temporada passada, de uma boa fase do Shamrock fora de casa. Dentro de casa, o Drogheda tem 3 vitórias em 11 jogos, não é um time assim tão fraco, mas teoricamente não consegue fazer uma campanha tão forte dentro da sua casa. Nos últimos jogos do Drogheda em casa, muita oscilação. Sequências de derrota, depois parece que vai engatar a vitória, perde de novo, vence, depois perde de novo, então é uma equipe que não consegue passar tanta confiança. O Shamrock Rovers, fora de casa especificamente, tem uma campanha muito boa, porém teve 2 derrotas aqui, uma pro Cork e a outra pro Dundalk. Pro Dundalk já era esperado, tá? É uma equipe difícil de se enfrentar mesmo, mas pro Cork City foi uma surpresa. Mesmo assim, concordo com a cotação de favoritismo aqui do Shamrock, porém nos últimos jogos que eles fizeram, a gente tem uma incidência muito grande de ambas as equipes marcando, ou seja, mesmo o Shamrock tendo uma força bem maior do que o adversário, o Shamrock cede oportunidade para o Drogheda de maneira constante, tá? Outra questão, desde 2022, fevereiro, eles já se enfrentaram 6 vezes e o Shamrock ainda não conseguiu vencer. Em todas essas situações, o Shamrock tomou gol da equipe do Drogheda. Então, me passa uma desconfiança muito grande. Quando a gente filtra somente na casa do adversário, o Shamrock venceu em 2021 e de lá para cá 1 vitória e 3 empates. Então me parece um jogo um pouco mais delicado do que as cotações indicam. Utilizando o nosso PDF de apoio, o Shamrock sai na frente em 75% das vezes que faz jogos fora de casa. Isso realmente passa muita confiança, pelo menos mostra um time com muita iniciativa. É uma equipe que falha pouco em marcar, tem um bom nível ofensivo e em quase 60% dos jogos não sofre gol, uma defesa também aparentemente muito sólida. O time adversário, Drogheda United, não sai na frente com tanta frequência, pelo menos não em relação ao adversário, sofre gol em quase todos os jogos e em quase 40% dos jogos não consegue marcar, tá? Então significa que quando ele marca mais do que um gol, mas ele tem muita dificuldade de marcar gol. Primeiro tempo é superior do Shamrock, o segundo tempo também temos superioridade do Shamrock, porém no segundo tempo o Shamrock apresenta mais, eu não sei se é Shamrock ou Shamrock, tá? Eu posso estar fazendo confusão na pronúncia, mas acho que não importa tanto. O segundo tempo me parece um pouco mais prejudicado em relação ao número defensivo. Me parece uma equipe, talvez pelo fato de sair muito na frente, talvez uma equipe que deixa um pouco a desejar, uma equipe mais relaxada. Isso é preocupante, tá? O time do Drogheda marca a mesma quantidade de gols tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Shamrock me parece muito mais agressivo com a quantidade de gols marcados e muito mais sólido com a quantidade de nenhum gol sofrido, tá? Então isso é preocupante. Bolas aéreas do Shamrock sempre foram muito boas, isso vale a pena ficar de olho, tanto cabeçadas quanto escanteio direto, tá? Escanteio direto quando eu digo assim, tanto levantamento para a área para cabeçadas, quanto para escanteios, o Shamrock geralmente aproveita muito bem essas situações. Se você é um trader, eu não sei se a gente vai ter liquidez suficiente para trabalho por aqui, isso aqui é uma coisa importante, e se a gente vai ter stream para poder observar o jogo. Se essas duas respostas forem positivas, dá para você ficar de olho nesse primeiro tempo do Shamrock. O que você precisa encontrar aqui para estar ou a favor do favorito ou contra o não favorito? Primeiro, em posição do favorito fora de casa. O Shamrock geralmente tem uma iniciativa muito grande fora. Segundo, eu preciso de um comportamento mais recuado da equipe adversária. Está enfrentando o líder, então muito provavelmente deve pensar primeiro pontuar, depois vencer. Então, muito provavelmente deve ter um comportamento de não sofrer gols. Então, se a gente tiver essas duas combinações, dá para tentar buscar alguma coisa no match odd. Muito cuidado para quem vai buscar no segundo tempo, porque aí eu tenho um Shamrock muito mais desconcentrado, tá? Se você é punter, não gosta dessa cotação do Shamrock, a 1,60 no geral, tá? 1,57 no geral. Por quê? A combinação de um bom primeiro tempo com um segundo tempo um pouco mais relaxado, desleixado, me preocupa para essa cotação tão baixa. Eu acho que é um prêmio mais baixo para um risco um pouco mais elevado. O que eu esperaria por aqui? Primeiro, assiste o jogo ao vivo para ver se você tem
uma confirmação de superioridade, e segundo, tenta buscar essa cotação mais alta. O menos 0,25, se eu não estou vendo errado, está por volta aqui de 1,40. Porque esse mais 0,25 é do time mandante, então significa que ele está indicando aqui o menos 0,25 do visitante. Se tiver 1,40, não é uma odd tão ruim, tá? Se for esse daqui, que eu tô vendo, que eu acho que não é, que esse aqui eu acho que é o mais 0,25 do Shamrock, tá muito baixo. Agora, se for 1,40, eu acho que pode até ser interessante no live. Você vai pegar essa cotação muito provavelmente no live, ao vivo, né? Termo em inglês, para você confirmar uma superioridade. Agora, se você for um pouco mais ousado, dado ao histórico de confronto dessas equipes, o ambas marcam, que o mercado não acredita muito, está próximo de 1,75. Pode ser uma situação interessante, tá? Eu acredito que o Shamrock vai ter mais dificuldade do que o mercado pensa, por isso que eu acho que você pode pegar essa cotação ou de vitória seca mais alto, ou do menos 0,25 mais alto, tá? Eu vou com esse menos 0,25 do Shamrock ao vivo. Então eu vou computar ali na nossa planilha, né, de comentários, não são dicas, eu já falei para você, eu não sou tipster. Eu vou computar uma possibilidade de trabalhar o menos 0,25 do Shamrock no live, caso eu veja superioridade, beleza? Mas se você for um pouco mais ousado, o ambas marcam pode caber, acredito que a gente possa ter 2 gols por aqui e acredito que o Shamrock possa sofrer, principalmente no segundo tempo, tá? Mas eu vou computar essa oportunidade do menos 0,25 se eu encontrar o líder jogando muito bem. Não me parece um jogo fácil para a equipe na liderança. Às 15h45, também na Irlanda, novamente eu trago a Universidade de Dublin para trabalho, né, para jogo. É uma equipe horrorosa, mas contra esse adversário específico costuma causar uma dificuldade acima da média, tá? O Shelbourne não é uma equipe muito forte, mas o mercado sempre que vai definir alguma cotação contra Dublin, contra a Universidade de Dublin, coloca uma cotação baixa, porque é uma equipe realmente horrenda, né? Com todo respeito, é a última colocada, tem 17 derrotas, 57 gols sofridos, é assim, absurdo. Porém, quando vai fazer jogos contra essa equipe do Shelbourne, olha só, a gente tem 1-0, 0-0, 1-1, 2-0, 2-0, 0-0, então não é um jogo tão acessível. Quando eu filtro na casa de Dublin, você tem sim o Shelbourne vencendo em algumas circunstâncias, mas foram 2 vitórias nos últimos 11 jogos, né? A última vitória aqui em 2022, porém, olha, sempre resultados com poucos gols. Então pode-se, por mais que o mercado acredite num jogo mais fácil em relação a gols para o lado do favorito, muito por conta da fragilidade da Universidade de Dublin, pode ser um jogo tendendo a poucos gols. Trabalhar under no jogo de Dublin não é fácil, mas historicamente me parece um jogo mais truncado. Acho que essa é a palavra, tá? Dublin dentro de casa venceu os Sligo Rovers no último jogo, perdeu para o St. Patrick's, perdeu para o Shamrock, perdeu para o Dundalk, equipes melhores do que ele, sempre tomando mais do que um gol. Shelbourne, fora de casa, também não consegue ter uma sequência tão grande de vitória, mas também não perde tanto. Porém, é uma equipe que toma e faz poucos gols, tá? 0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 2-2, aqui vencendo sem sofrer gol. Então não é uma equipe assim tão goleadora como o mercado pode estar esperando contra Dublin, e também não é uma equipe que sofre tantos gols, tá? Então a gente vai ter, muito provavelmente, antes vamos dar uma consultada aqui no nosso PDF de apoio, olha só que coisa horrível. O CD não sai na frente com tanta frequência, o Shelbourne, por mais que seja melhor, é uma equipe que também não sai tantas vezes na frente do placar. As duas equipes falharam em marcar em 50% dos jogos, e o Shelbourne fica 50% das partidas fora de casa sem sofrer gol. Então eu tenho péssimos ataques e uma defesa frágil pro lado da Universidade de Dublin, não pro lado do Shelbourne, tá? Primeiro tempo, mais superioridade do visitante, nenhuma derrota, 40% de vitória, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Aqui a Universidade de Dublin sempre tem problemas defensivos. No segundo tempo eu já tenho uma melhora em relação à paridade, não em relação a alguma equipe, tá? Significa que o Shelbourne reduziu, né? Ou seja, o nivelamento ficou realmente por baixo, porque o Shelbourne passou a tomar 7 gols, não tomou nenhum no primeiro tempo, passou a tomar 7 no segundo. E eu tenho uma dificuldade muito grande de defesa de gols de cabeça, mas a gente não tem nenhuma grande equipe nesse fundamento, tá? Então fica só mesmo pelo registro, as duas equipes defendem muito mal as bolas aéreas. Dado essa grade fraca, talvez pode ser uma oportunidade, tá? Eu não sou de trabalhar under, mas pode ser um jogo aqui que a gente possa talvez confiar na dificuldade ofensiva das equipes para tentar buscar alguma coisa no under goals. O under 3, por exemplo,
tá pagando próximo de 1,40. Significa que se sair 3 gols, você tem a sua aposta devolvida. O under 3,5 tá próximo ali de 1,28, próximo de 1,25, tá? Não sei se é da sua alçada, né? Lembrando que aqui é só um cenário de trabalho. Dá para você explorar talvez um over goals, um over 1,5? Para esse tipo de jogo, para essa cotação eu não gosto, tá? Pode até sair 10 gols aqui, mas como é um jogo que indica uma dificuldade maior das duas partes ofensivas, né, dos dois ataques, poderia estar pagando um pouco mais. Como, por exemplo, num campeonato argentino da vida, às vezes está pagando num jogo como esse 1,50, tá? Então eu já acho uma odd bem baixa se for trabalhar isso, se você no live conferir um jogo muito aberto. Procure cotações do over 1,5 ou do over 1, por exemplo, se você trabalha uma coisa asiática, com odds mais altas, tá? Para o pré-live, para essa expectativa de dificuldade ofensiva, talvez um under 3,5, um under 3 possa ter algum valor, tá? Muito cuidado, porque são equipes de baixa qualidade e principalmente a pior equipe de Dublin envolvida. Então, se você estiver assistindo o jogo e o jogo começar a dar uma faísca que vai abrir, se você estiver no mercado, fecha a posição. Eu acho que é o mais interessante, tá? E se você perceber de fato que é um jogo onde o Shelbourne, que é a melhor equipe, tenha mais facilidade, mas esteja com dificuldade de marcar o gol, ou seja, tenha em posição, mas está com dificuldade de marcar o gol, talvez o menos 0,25 do Shelbourne, né? No meu mercado, buscando mais alguma coisa a favor dele, possa ser interessante no live. No pré-live vai estar com uma odd muito esmagada. Deixa eu olhar aqui, ó. Tá próximo de 1,27, 1,30. Não acho legal, mas no live provavelmente vai estar uma cotação um pouco mais alta. Às 17 horas no Campeonato Peruano, Melgar e Grau. Eu sei que você deve estar perguntando por que o Theo está inventando de colocar o Campeonato Peruano numa sexta-feira. Bom, a gente tem uma grade fraca e realmente a equipe do Melgar não fez um excelente campeonato de abertura. Lá tem a abertura e clausura, né? Não fez um excelente campeonato de abertura, mas me parece que deve tentar engrenar nessa parte final do Campeonato Peruano, chamado de clausura, que acabou de começar. Eu me lembro que no ano passado, o time do Melgar foi muito bem nas Copas da Conmebol, tá? E tinha sido campeão do Apertura, não do Clausura. Depois, no final, a Alianza Lima acabou sendo campeão, mas acabou indo muito bem na fase inicial, né? No Apertura. Nesse ano, especificamente, dentro de casa esse ano, no Apertura, o Melgar teve 5 vitórias em 9 jogos e apenas 2 derrotas, tá? Fora de casa, a equipe do Grau teve apenas 1 vitória e 6 derrotas em 9 partidas. No início do Clausura, a gente já teve um Melgar começando muito bem. Foram 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, já está aqui na terceira colocação, o Cristal é o líder. E dentro de casa, 1 vitória em 1 jogo com 4-0, tá? Fora de casa, a equipe do Grau já começou com derrota por 2-0 para a equipe do Alianza Lima. Então, quando pega equipes mais fortes, tem dificuldade. Então, me parece um jogo que a gente pode olhar assim com um pouco mais de carinho para uma possível vitória do Melgar, nem que seja com cotações um pouco mais altas no live, porque me parece uma equipe que vai tentar buscar nessa parte final no Clausura, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver os últimos jogos que existe uma grande diferença entre as duas equipes, não só na quantidade de vitória, porém, o Melgar dentro de casa sai na frente em 70% dos jogos, falha pouquíssimo em marcar, sofre poucos gols, né? Então me parece realmente uma possibilidade boa de trabalhar por aqui. O primeiro tempo do Melgar é muito forte, então para você que é trader, se a gente tiver uma boa liquidez, pode até ser interessante, né? O time do Grau sofreu 7 gols e marcou apenas 4, o Melgar marcou 13 e sofreu 4, tá? E no segundo tempo eu já tenho uma queda um pouco maior da equipe do Melgar, já não é tão superior como no primeiro tempo, mas eu gosto de pensar numa possibilidade de trabalhar alguma coisa a favor por aqui. Se você é trader e esse jogo tiver uma boa liquidez e principalmente tiver stream para você assistir, eu acho que vale a pena ficar de olho nesse primeiro tempo. O Grau, como é uma equipe que está lá embaixo na tabela e acabou de começar o Clausura, pode se comportar de uma maneira talvez um pouco mais kamikaze. Se for assim, cuidado, tá? A gente vai ter um pouco mais de dificuldade de estar num back favorito de um mercado estabilizado. Agora, se eu tiver um adversário que é inferior taticamente, tecnicamente no caso, mais recuado, bem mais postado, aí eu posso ter uma equipe do Melgar se sobressaindo e se impondo para a gente buscar esse back no Melgar, estar a favor para buscar essa estabilização de mercado. Se você é Panther, gosta de pensar nessa vitória do Melgar, acho que dá até para você pensar numa vitória seca. Se você quiser buscar essa vitória com o menos 0,25 asiático, de preferência faça isso no live,
tá? Com uma cotação bem mais alta do que provavelmente vai estar próximo de 1,25. Eu não acho uma odd interessante. Ou você pega uma vitória seca, ou você pensa ao longo do jogo numa cotação um pouco mais alta, tá? Acredito numa superioridade do Melgar por aqui, mas é sempre bom você confirmar no live, já que a gente não tem acompanhado esse campeonato com muita frequência. O Alianza Lima e o Sporting Cristal são os melhores times por ali atualmente. Então, como não são os super favoritos, melhor trazer esse jogo para ao vivo e, se houver uma confirmação de superioridade, buscar essa vitória do favorito. Para fechar, às 19 horas no campeonato argentino, o Gimnasia, que acabou de jogar recentemente contra o New Old Boys e complicou a vida do New Old Boys, vai pegar o Independiente, que está numa fase bem complicada, né? O Independiente, um dos maiores campeões da Libertadores da América, numa fase bem complexa aqui na classificação geral. O Independiente é o 21º na Liga Argentina, o Gimnasia é o 17º. O Gimnasia vem de 3 jogos sem derrotas e o Independiente venceu a última. Porém, quando a gente filtra o Independiente fora de casa, olha isso daqui, a última vitória foi contra o Tajeres no início do ano, em janeiro, já faz um belíssimo tempo. De lá pra cá, 3, 6, 10 jogos sem vitória a equipe do Santa Fé e sofrendo gol em quase todos os jogos, pelo menos nos últimos. 3 do Santa Fé, 2 do Godoy, 2 do Sarandi, 2 do Argentino Júnior, 2 do River Plate, 1 do Rosário Central. Aí aqui ficou um tempinho sem sofrer. O Gimnasia, dentro de casa, já vem de 4 jogos sem derrotas, em apenas um ele não conseguiu marcar. A última derrota foi pro Goiás, na Sul-Americana, o Goiás que se classificou em primeiro no seu grupo, se classificou muito bem. No confronto entre as duas equipes, 3-1, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-2, não temos aqui vamos dizer, uma supremacia no geral. Quando eu filtro apenas na casa do Gimnasia, aí eu já tenho vamos dizer assim, uma disparidade, porque o Independente venceu uma vez em 2011 e depois fica difícil encontrar a vitória do Independente por aqui na história, tá? Ou seja, o Gimnasia costuma levar a melhor nesse confronto. Porém, vamos utilizar o PDF de apoio. Vamos dar uma olhada aqui um pouco mais a fundo, se a gente consegue tirar algo mais aqui. O time do Gimnasia saiu na frente em 50% dos jogos dentro de casa, o Independente nem tanto, as duas equipes falham em marcar com bastante frequência, o time do Gimnasia sofre um pouco menos de gol, normal do campeonato argentino as equipes sofrerem poucos gols, tá? Não existe tanta discrepância de primeiro tempo, a diferença aqui é que o time do Independente sofre muitos gols na primeira etapa e no segundo tempo a equipe do Independente continua sofrendo mais gols que o adversário, mas o Gimnasia já passa a sofrer também um pouco mais. Em relação a gols de cabeça, que a gente costuma comentar, o time do Gimnasia sofre, mas também consegue marcar. Se você é um trader por aqui, não traga viés. Por mais que o momento do Independente seja ruim, já deu para perceber, principalmente no jogo do Gimnasia contra o New Old Boys, que o Gimnasia costuma ter momentos de aceleração, mas que não duram tanto tempo. Então, muito provavelmente vai ser mais difícil de você encontrar uma posição para você ficar mais exposto, ou seja, mais tempo exposto. Então, venha sem viés, por mais que a fase do Independente seja ruim, ele venceu o último jogo, então pode ter criado algum tipo de confiança. Mais um jogo para você trabalhar ao vivo, tá? Se você é Panther, não vou te indicar nada a favor do Gimnasia, mesmo com esse favoritismo histórico dentro de casa. É muito difícil o Independente vencer o Gimnasia na casa dele. Isso aconteceu uma vez, sei lá, nos últimos 40 anos, nos últimos 30 anos. Mas mesmo assim, não é uma fase do Gimnasia, pelo menos na tabela de classificação, tão boa, e não é uma fase tão goleadora da equipe, mesmo tendo marcado 2 gols no último jogo contra a equipe do New Old Boys. Porém, se você quiser muito trabalhar alguma coisa a favor do Gimnasia, você pode ter aqui o empate anula, a 1,83. Você tem a opção do mais 0,25, que é uma opção teoricamente até possível, você ganha metade se o jogo terminar empatado, não acho ruim não. E você tem a oportunidade aqui do dupla chance, 1,40, caso o jogo termine empatado, você acredite que o Independente vai se manter ali com aquela dificuldade de vencer o Gimnasia fora, ou dupla chance próximo de 1,40. É uma possibilidade? É, tá? Entre o 0,25, o empate anula e o dupla chance é interessante, principalmente no Campeonato Argentino. Outra coisa que me agrada, porque parece que tem uma rivalidade envolvida, pelo menos nos últimos jogos tem sido um jogo com bastante gol, é o mercado de gols. E a gente tem o over 1,5 pagando mais do que 1,50 na maioria das casas. Isso, para over 1,5, a gente já viu ali no jogo do UCD contra a Universidade de Dublin contra o Shelbourne. Você vê que é um jogo que tem um histórico under, mas que o over não paga tanto. O over na Argentina paga muito, o over 1,5 próximo de 1,50. Eu acho legal. Se você quiser se resguardar e pegar o over 1,25, tá próximo de 1,31 aqui, já desceu, né? Tava 1,33. O que significa? Sai um gol só, você vai perder metade. Se sai 2, você lucra. Eu acho que eu ficaria entre essas duas opções, tá? O over 1,5 é muito boa.
pela cotação e pelo histórico das duas equipes, mesmo eu não tendo uma fase tão goleadora. Eu tive um Gimnasia que marcou 2 gols contra o Nils no último jogo, eu tenho o Independente que está sofrendo mais do que um gol nos últimos 3, 4 jogos. Pode ser interessante se você quiser se resguardar o over 1,25. Você só vai perder de fato a stake inteira se ficar 0-0. E a outra opção, como eu falei, seria o dupla chance do Gimnasia. Apesar de ser uma grade fraca nessa sexta-feira, tem bastante jogo como oportunidade extra, tá? Eu não filtrei tanto porque, sinceramente, achei poucas oportunidades, mas no live, né, no ao vivo, você pode ter mais condição se você tiver tempo disponível. 7 horas da manhã, por exemplo, tem o Vissel Kobe, que é uma equipe que está nas primeiras posições do campeonato japonês, pode ser interessante, mas não é fácil enfrentar o Niigata, tá? Tem sido mais complicado. Na China tem vários jogos disponíveis também na parte da manhã, não sei como é que tá o seu horário. Eu ficaria bastante de olho aqui, ó, no Shandong Taishan, antigo Shandong Luneng, que complicou a vida do Shanghai Port, que é o líder. Pode ter algum tipo de superioridade por aqui também, tá? Pode ser interessante. Na Irlanda tem o Derry City contra os Sligo Rovers, outra opção na Irlanda também, né, que a gente já comentou 2 jogos. Na segunda divisão da Irlanda tem o Galway, que é uma equipe na liderança também que geralmente passa o trator no adversário, tem sempre cotações muito baixas. Outra odd baixa é do Breiðablik, mas a gente já combinou não trazer o Breiðablik para trabalhar alguma coisa a favor. Acho que seria mais para gols, tá? É uma equipe que também tem sido goleadora, se classificou agora para a fase, entre aspas, final dos playoffs, né, das preliminares da Liga dos Campeões. Pode estar bastante motivada, mas não trago ela geralmente para trabalho a favor, tá? Uma equipe que não tem se mostrado ao longo dos últimos jogos tão confiável, prefiro para gols. Novo Horizontino e Atlético Goianiense, Ceará e Botafogo é complexo, porque a gente tem o Novo Horizontino sendo uma equipe que toma pouco gol e também marca pouco, mas tem uma cotação baixa, então achei muito exagerado essa cotação do Novo Horizontino. O Atlético Goianiense é um time chato. E o Ceará não tem uma boa campanha dentro de casa, vai pegar um Botafogo que vem motivado, que venceu o último jogo, se eu não me engano, contra o Guarani, e é uma equipe chata fora de casa, tá? Então são 2 jogos que eu levaria apenas pro live. E por último tem o News Old Boys, que a gente fez também lá no início da semana, contra o Central Córdoba. Me parece um jogo com oportunidade, talvez também de um over 1,5, as cotações estão altas, mas eu também levaria pro live. Esse horário aqui é que me complica, ó, 21h30. Mas tem bastante opção. Por mais que seja uma sexta-feira de grade fraca, bastante opção. O que você não pode fazer por aqui? Inventar moda, tá? De preferência, se o seu trabalho é ao vivo, faça ao vivo. Ah, eu vou deixar rolar uma posição aqui e depois eu vejo como é que tá. Não, principalmente numa sexta-feira. Não vai tiltar num jogo que você nem conhece para depois tentar recuperar no final de semana, que você vai acabar quebrando o banco, tá? Não seja essa pessoa, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você puder deixar o like nesse vídeo antes de sair, a sua chance de lucro aumenta absurdamente, porque eu daqui vou torcer por você, tá bom? E não esquece de se inscrever também, pra gente se ver amanhã. Já tem pós-planejamento disponível, que a gente falou sobre os jogos de ontem. Então, um grande abraço para você, fica com Deus e até amanhã.